Então, lembrando um pouco o que nós estávamos falando pela manhã. Nós falávamos sobre o mundo em que nós vivemos. É um mundo que rejeitou a Deus, que esqueceu o nosso Senhor, e isso causou uma destruição, uma degradação moral sem precedentes, né? Pelo menos não na história do cristianismo. Uma destruição da sociedade. Nós estamos vendo a nossa sociedade sendo destruída. E essas garras malignas, né, esses tentáculos do demônio, infiltram-se até mesmo na igreja. Em muitos momentos o demônio quis infiltrar-se na igreja, desde o começo, através de heresias, né? Através de uma degradação moral do clero, por exemplo, da vida consagrada, da vida religiosa. E nesses momentos, que aconteceram muitos na história da igreja, então não é uma novidade, o que é que salvou, entre aspas, né, usando essa palavra forte assim, mas o que é que levantou de novo a igreja? Os santos. Então, no momento em que abundava o pecado, onde a igreja estava assolada por heresias e por coisas terríveis, Deus suscitou santos. Pessoas, homens e mulheres que reagiram fortemente ao que estava acontecendo. Então nós falávamos pela manhã da primeira conversão. Então o que é a primeira conversão? A gente pode falar muito sobre isso, mas de modo bem prático, eu abandono o pecado mortal. Eu me decido por Deus. É uma decisão firme por Deus. É entrar no estado de graça. Viver na graça de Deus. É o normal do cristão. Então até falava que isso não é ser santo. Santo no sentido extraordinário, no sentido heróico. Não. É no sentido que, vou ser canonizado, que eu estou na graça de Deus faz uns 10 anos. Não, você vai evitar ir para o inferno, só isso. Né? Canonizado não. Então essa primeira conversão, quem não se livrou do pecado mortal ainda nem se converteu. Ainda está arriscando ir para o inferno. Né? Essa é a verdade. Né? E a gente, quando eu falo isso, parece duro, né? Mas é verdade. É isso. E a gente vê como Nosso Senhor é pouco ou quase nada amado. Como Jesus não é amado. Vou falar mais na frente sobre isso. A segunda conversão, então se a primeira conversão é eu entrar em estado de graça, e aqui a gente pode falar muitas outras coisas, eu deixo aqui para quem quiser se aprofundar ou ler esse livro do Garrigou-Lagrange, é muito, muito bom. Ele aprofunda mais esse tema. Então a segunda conversão, de modo simples, Santo Inácio também usa esse esquema, seria livrar-se dos pecados veniais voluntários. Nossa! Né? Pecados veniais voluntários. Né? Aquilo que não é contra os 10 mandamentos, não tem uma matéria grave, mas eu faço por querer. Isso é uma característica, tá? Não se resume a isso. Isso aqui é uma característica, digamos, que a gente possa identificar em alguém que passou pela segunda conversão. Então, esse autor que eu estou citando, ele fala que mesmo em estado de graça, possuímos um amor a Deus e ao próximo imperfeitos. Certo? Mesmo quando eu estou em estado de graça, acabei de me confessar, estou comungando, estou em estado de graça, mas eu possuo um amor a Deus e ao próximo imperfeitos. Não se pode negar que tal pessoa ama a Deus com um amor de estima mais do que a si mesma, sem o que não estaria em estado de graça.
e teria perdido a caridade. Certo? Então a pessoa que está em estado de graça, ela ama a Deus mais do que ela mesma. Não está dizendo que ela não ama a Deus mais do que ela mesma. Mas ela ainda se ama de um modo desordenado. Então o seu amor próprio é desordenado. O amor a Deus é maior, mas o seu amor próprio ainda é desordenado. Deus, para exercitar as almas na virtude e arrancá-las de sua imperfeição, lhes retira as consolações espirituais e lhes envia lutas e contrariedades. E aí é onde muitas vezes nós nos encontramos, né? Veja bem, na primeira fase da nossa vida espiritual, nós somos muito consolados por Deus. Tem aquela alegria quando eu entro numa associação, né? Quando eu começo a frequentar a igreja, quando aquela primeira conversão ela é cheia de alegria, né? Cheia de felicidade. Quando eu abandono aquelas coisas erradas que eu fazia, me decido por Deus, então eu tenho consolações, eu tenho vontade de rezar, eu acho bom confessar. Existem consolações, mas muitas vezes a alma vai se apegando, então vai gostando disso. E aí Deus quer fazer a alma crescer mais, cada um de nós, né? Nos levar a um estágio mais puro de amor. Então, Deus, para exercitar as almas na virtude, como eu dizia, e arrancá-las da sua imperfeição, lhes retira as consolações espirituais. Então, nossa, Padre, eu não estou conseguindo rezar, eu não sinto mais nada, e a pessoa fica preocupada, o que é que está de errado comigo? Na verdade, a pessoa está caminhando para a santidade e não está percebendo. Né? Nosso Senhor colocou ela na trilha da santidade. E ela não está percebendo, se ela não está em pecado. O que acontece é que algumas almas fracas, ou por falta de orientação, ou por não conseguem passar esta prova e voltam ao pecado. Se desesperam. Não vou mais para a igreja, não sinto mais nada, não saio consolado. O padre fala, eu nem entendo, não sei nem o que ele está dizendo, não sinto nada. Aí a pessoa desiste, desanima, não vai mais para a associação, para o grupo, né? Era a chance de ser santa e a pessoa... Vou contar aqui uma história que talvez eu já tenha contado e vocês já tenham ouvido, para exemplificar esse nosso estar em estado de graça, mas ainda imperfeitos. E a gente pode achar que está bem, que não precisa progredir. Então, quem já ouviu, faça de conta que não ouviu, escute de novo. Havia um frade muito pobre, né? Muito pobre. E ele tinha quase orgulho da sua pobreza, né? Era muito pobre, assim. Como São Francisco eu não vou ter nada. Então ele só tinha o hábito, quando ele chegava na celinha dele, que ele dormia numa esteira, no chão, nem cama tinha, no estrado. Então ele tirava o hábito, tinha um pregozinho na parede, e pendurava o hábito lá, deitava lá na esteira e dormia. Para não ser muito ceboso, vamos dizer que ele tinha 2, né? Porque como é que ele lavava esse hábito, né? Faz de conta que ele tinha 2, para não ser muito nojento. Né? Vocês já viram que eu tenho mais de uma batina, né? Já provei para as senhoras. E aí um dia, um irmão trocou o irmão da faxina, o irmão designado para a faxina, né, para fazer uma limpeza geral lá no convento, o frade tinha saído, então ele entrou nas celas para varrer, limpar, e esse frade era muito zeloso, limpava até as telhas, né, varria tudo, e viu aquele prego lá, poxa vida, tirou o prego, limpou, né, botou no lixo, esse prego feio, né, foi-se embora. Quando chega de noite o fradezinho, cansado, né, da evangelização,
né, de ter rezado o texto na casa das senhoras, de ter feito tanto apostolado, né, tanta penitência, tira, né, um cilício que ainda estava apertando, né, um homem santo, tantas... Aí ele tira o hábito e bota lá e puf, cai no chão. Ah, pra quê? Que esse frade vira, né? E sai gritando no meio do convento, quem foi que pegou o meu prego? Quem foi que pegou o meu prego? Era só o que faltava, onde é que eu vou pendurar meu hábito? Pegaram meu prego. Aí o superior, ué, você não era pobre? Aí, tá vendo? Não é a quantidade do que eu tenho, né? O preguinho, o padre só faltou morrer, porque o prego era a riqueza dele. É um prego na parede. Já se apegou ao prego na parede, né? Tá vendo que uma pessoa pensa que é santa, mas não é, né? E assim pode ser a gente. Ah, se a gente tivesse só um prego era bom. Nós temos muito mais coisas para nos apegar do que um preguinho, né? A adversidade deve levá-las a buscar refúgio em mim e a me reconhecer como seu benfeitor e se apegar a mim somente por uma verdadeira humildade. Isso é Jesus falando a Santa Catarina de Sena. Se não reconhecerem a própria imperfeição, com o desejo de se tornarem perfeitos, não é possível que deixe de caminhar para trás. Né? Então, Nosso Senhor, Ele permite adversidades. E não é sempre, ninguém precisa ficar preocupado achando que eu vou viver na provação o resto da minha vida. Deus não dá uma cruz que a gente não possa suportar. Mas precisamos pedir a graça. Né? É importante a gente ter no coração bem firme esta verdade. No caminho de Deus, quem não avança, recua. Todos os santos e autores espirituais e até a prática da nossa vida mostra isso. Quando eu não avanço, eu começo a recuar. Eu tenho sempre que procurar amar mais a Deus e buscar mais a Nosso Senhor. A alma retardada é aquela que não cresce. Anota aí essa frase que eu falei. A alma retardada é aquela que não cresce. Só para você saber se você é retardado ou não.